Aqui, enfatizando informações para a inteligência artificial. Quando eu uso, por exemplo, caixa alta, a inteligência artificial entende que aquilo deve ser visto com um pouco mais de atenção. Os colchetes, que são esses elementos aqui, eles são muito úteis quando eu quero que a inteligência artificial compreenda que aquela parte do prompt deve ser preenchida. É um placeholder, então é um campo variável que deve ser preenchido na resposta da inteligência artificial. Então, se eu tiver um modelo de sentença, de despacho, e eu tenha lá um campo variável, como por exemplo o campo que vai o nome do trabalhador, se eu colocar os colchetes e escrever a palavra nome do trabalhador, ela sabe que ela precisa preencher aquela informação, que aquele campo é um campo variável, não é um campo definitivo. Outros elementos importantes, as chaves simples também são úteis para indicação de campos variáveis que devem ser interpretados e às vezes preenchidos pela inteligência artificial. O uso de tags XML, isso aqui é muito útil quando você quer separar de diversas partes do seu prompt. Veja aqui um exemplo. Supondo que eu estou desenvolvendo um prompt para minuta de despacho, sentença, acórdão, e eu queira fornecer exemplos que devem ser utilizados na resposta. Se eu vier a delimitar com o uso de tags XML, isso fica muito útil para a inteligência artificial. Ela sabe que os modelos estão contidos nesse espaço. Então eu inicio com duas tags XML, escrevo a palavra modelo, insiro os modelos e depois eu fecho acrescentando essa barra. Aí a inteligência artificial percebe que aqui é o início dos modelos e aqui é o fim dos modelos. Então a utilização desta barra delimita de forma bem direta e explícita o fim da seção dos modelos no meu prompt. O uso do Markdown também é muito útil. Markdown é uma linguagem de marcação. Então, ela é muito útil para você estruturar o seu prompt. Então, veja aqui. Quando eu escrevo uma palavra, uma frase, e eu uso dois asteriscos no início e no fim, a IA percebe que aquilo é negrito. Veja que aqui ela inclusive já assumiu o Markdown. Quando eu clico fora, ela já converte para o negrito. Se eu clicar duas vezes, ela tira a formatação. Semelhante ao itálico. No caso do itálico, eu uso apenas um asterisco, um de cada lado, e ela sabe que essa palavra tem que ficar escrita em itálico. Outra marcação muito útil é a marcação de níveis de título. Então, quando eu uso uma hashtag ou jogo da velha, como vocês preferirem, ela sabe que o título é de nível 1, é o maior título que eu vou ter naquele contexto. E assim por diante. Dois símbolos de jogo da velha, subtítulo nível 2, nível 3, nível 4 e assim sucessivamente. Veja aqui nesse site, eu tenho um exemplo já do emprego, de como a inteligência artificial lê quando eu utilizo esta linguagem de marcação. Aqui, por exemplo, eu tenho um título nível 1, é um jogo da velha. Veja que ela já enxerga no nível máximo. Quando eu uso 2, o título ele segue justamente o nível 2. Percebam que aqui a escrita é maior, mais chamativa do que essa. E assim por diante, ó. Nível 5, aqui do lado esquerdo eu tenho o nível 5. Este é um título H6, então vamos procurar essa frase. Tá aqui, ó. Este é um título H6. É um nível de título inferior aos demais. E aqui da mesma forma, o negrito, itálico, asterisco no início e no fim. Ela já percebe que é itálico, percebe onde tem negrito, tá aqui, ó, dois asteriscos. Esses símbolos, eles são úteis quando você estiver escrevendo um prompt e quiser chamar a atenção da inteligência artificial para um determinado trecho daquele prompt. Supondo que você deu um comando
e a resposta não está sendo da forma que você esperava. Tente identificar qual é o ponto do seu prompt que deve ser o mais importante e tente colocar aquela frase ou aquele trecho em negrito, utilizando essa linguagem de marcação, os dois asteriscos. Isso possivelmente pode chamar a atenção da inteligência artificial e fazer com que ela compreenda a importância daquele ponto, daquela tarefa específica. Então aqui a gente tem alguns exemplos de Markdown básico, tá? Que no dia a dia já faz bastante diferença para a gente organizar, estruturar e deixar uma visualização do prompt mais agradável. Também acrescentei aqui, use lembre-se, importante ou dica extra. Quando você estiver escrevendo um prompt, você pode abrir uma seção, por exemplo, para reforçar algo que até já foi dito anteriormente no prompt, mas que talvez de vez em quando a IA esqueça ou não esteja cumprindo exatamente. Você pode lá no final do prompt trazer uma seção de reforço. Então, por exemplo, você pode escrever lembre-se e aí você repete aquela tarefa que não está sendo observada de vez em quando. Você pode usar o importante, dica extra, atenção, pode até inserir algum emoji de atenção. Aí ela enxerga essa mensagem e ela tende a dar mais atenção quando você chama a atenção para um determinado elemento, uma determinada regra.